Olá, turma boa do Vencendo Concursos. Diogo Silva, professor de atualidades, de história, geopolítica, né? Sempre me apresento, porque muita gente está vendo o vídeo pela primeira vez. Agradeço desde já os comentários, peço que façam os comentários sempre, porque isso é um retorno para a gente muito importante, né? Aqui a gente não é jabá, aqui é aula, então para quem está começando a assistir o vídeo, não foge não, fica até o final, porque até o final é muito conteúdo. E outra dica, assim, os editais que estão saindo, uma opção de edital de prefeitura. Converse com o Cristiano que bom, no próprio Vencendo ele lança lá os projetos das prefeituras, né? Então se você acessar o canal, você vai ver que tem uma pancada de vídeo. Talvez um curso que tenha mais vídeos aí gratuitos de aulas para vocês. Não deixa para assistir vídeos só perto de atualidade, só perto da prova. Eu tenho visto algumas pessoas me dizerem, não, quando chegar perto eu estudo. Não. Acabou de sair um concurso da Prefeitura de Arujá, onde o que vai ser pedido é do primeiro semestre de 2021. Então, até o meio do ano, questões de 2021 vão cair. 2020 é praticamente impossível, tá? Mas, enfim, concursos aos borbotões. Vamos aos nossos trabalhos, porque não ficar você imaginando que aqui é jabá. Não é jabá, não. Aqui é aula de conteúdo grande, pesado, denso. Esses são os meus endereços e aqui eu falo uma coisa muito simples. Eu vim do mundo, eu tenho 53 anos do presencial, né? E agora esse modelo híbrido está me obrigando a divulgar, né? Trabalhar na internet. E aí esses são os meus endereços, né? No Instagram eu peço, assim, é um pedido para seguir, porque essas plataformas, eu não quero virar influencer, eu sempre falo isso. Eu só quero aí divulgar meu trabalho, porque quanto mais seguidores, mais gente conhecendo a gente, mais as plataformas cruzam as informações e mais oportunidades aparecem para que a gente possa produzir mais conteúdo. É só essa a ideia. Não é a ideia de querer ganhar grana, ficar rico, famoso e ir para o BBB. Não tem essa ideia não, tá? Aqui embaixo do vídeo vão ter na descrição vários links de coisas importantes que o Vencendo aí oferece a você. Mas depois eu falo, assista até o final. Vamos lá. Semana de 30 de março, e ficou errado aqui. Não é de 30 de março não, é de 6 de abril a 13 de abril, a 13 de abril, tá? Só mudar isso aí. Então, o assunto aqui é de ser, tá? Eu esqueci de mudar a data, perdão. Mas é de 6 de abril a 13 de abril. São os fatos mais importantes que ocorreram nesta semana, tá? Mas no vídeo vai aparecer bonitinho lá na hora de você acessar, tá bom? Então, foi essa falhazinha aí, tá vendo? A gente vacila. Então vamos lá. Toyota fecha a fábrica em São Bernardo e transfere produção para o interior do estado. Montadora afirmou que a mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro. O processo deve ser concluído em novembro de 2023. Aberta, olha que coisa interessante, em 62 a fábrica foi a primeira fora do Japão. E eles investiram, como está dizendo no primeiro parágrafo, 50 milhões em sua fábrica em Indaiatuba, que produz o Corolla Sedan. Bom, olha lá no terceiro parágrafo, vou sair daqui. Com o fechamento da fábrica da Toyota em São Bernardo, o estado de São Paulo acumula nos últimos anos anúncios de fechamento de 3 fábricas de veículos. A Ford fechou em São Bernardo, em Taubaté, né? A Mercedes em Iracemápolis, né? E há uma crise, sim, no sistema de comércio de automóveis, né? No Brasil falta peça, está demorando até 90 dias para que você consiga, para quem tem dinheiro para comprar um carro novo, né? Receba o seu carro, o seu pedido aí. É uma crise mundial de chips e de peças,
e associado a um problema financeiro. O país está numa crise financeira sem tamanho, talvez uma das maiores da nossa história. É sempre assim, eu pego a notícia e comento, porque eu acho eu tenho convicção que é assim que a prova vai fazer com você. Ela vai pegar uma notícia e vai pedir para que você, qual foi a fábrica em São Bernardo que fechou no mês de abril de 2022, tal. Ela dá essa notícia e você vai dar uma lista lá, que ele aí coloca a Ford, coloca qual é o nome da outra, meu Deus? Da Mercedes-Benz, e aí você tem que acertar, tem que colocar a Toyota, tá? Então é assim que é o nosso trabalho nos vídeos. Bom, é um problema estrutural que esse setor vem passando aqui no Brasil e especialmente em São Paulo. Mas acho que são 550 funcionários, eles serão transferidos, dos males o menor, não foi o que aconteceu com a Ford, né? E eu me lembro que eu sou de Pindamonhangaba, eu nasci lá e tem dei aula em Taubaté há muito tempo, no ângulo, e lá fechou a LG também, a Sony fechou na Amazônia. Quer dizer, a desindustrialização do Brasil é algo gravíssimo, gravíssimo. Ok, não gera tanto emprego, ok, mas o campo também não gera, né? Mas a indústria gera riqueza. É sempre assim, tá, pessoal? Eu começo com o Brasil, depois eu falo de mundo. Por isso tem que assistir até o final. Maior para o mês desde 94, inflação de março surpreendeu, diz o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, que fica, mas se não for trocar, não pode trocar agora, tem uma mudança, né, tem a autonomia do Banco Central, ele deve ficar mais 2 anos à frente do Banco Central do próximo presidente eleito. A alta dos combustíveis, aquele aumento de 18% que nós vimos, dos vestuários e da alimentação fora de casa. A realidade é que a inflação está muito alta. Por que, Diogo, falar de inflação? Bom, por que falar de inflação? Porque lá nos editais, né, você tem aspectos econômicos. E este dado é um dado do IBGE, é um dado oficial, não é de nenhuma instituição que é contra o governo, né? E lá embaixo, olha o que eu coloquei, em 2021 a inflação foi de 10%. Sabe qual é a meta? É 3,5%. Ora, se no mês de março foi 1,62%, vai estourar a meta, vai estourar a meta. E, mas o dólar não está caindo? Mas ele explicou, e aí é coisa de economista, não é nossa necessidade aqui, é saber que demora um pouco para que isso recaia na economia. Bom, nós já sabemos que o trigo vai subir, né, por conta da produção na Ucrânia e na Rússia, que são 20% da produção mundial, os dois representam, e ninguém está plantando, estão lutando. Agora cuidado, viu? Porque é a inflação de março, não é do mês, tá? Nós tivemos em janeiro de 2023 uma inflação de 2,25%. Isso era porque o Lula tinha acabado de ser eleito, então havia muita instabilidade no mercado. Ele foi eleito em 2002 e aí no primeiro mês a inflação foi de 2,25%. Então nós já tivemos desde 94 um mês com uma inflação alta. Mas março nunca, desde 94, faça as contas, né? 2004, 2024, quase 20 anos aí, numa inflação tão alta. E todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo sente isso no bolso. Aqui, o interessante é guardar o dado, não tem, e saber as razões. Vai direto na alta dos combustíveis que você vai, tudo depende dele. Bom, para não ficar só no campo da tragédia, conta de luz graças a Deus, deve ficar sem taxa extra durante todo o ano, diz o operador nacional do sistema elétrico. Será um ano sem tanta dor no bolso. Não sabemos se isso é por conta dos anos eleitorais, das bondades que eles veem, o dólar está caindo, né? Todavia a inflação continua alta. Nós passamos aí 8 meses
com a bandeira de escassez hídrica, como está escrito aí em azul, né? Mas o motivo é porque os reservatórios se recuperaram, porque choveu pra cacete. Contabilizar mortos, Bahia, Angra, Paraty, qual é o outro mesmo? Petrópolis, meu Deus do céu. A gente sabe que essa época do ano, eu já expliquei em outros vídeos, por isso que é legal ficar assistindo vídeos anteriores, que você consegue complementar essas informações. As zonas ZACs, que eles chamam, né? Que trazem os chamados rios voadores, aí lá da Amazônia, tá bom? Então tem aí... Agora olha que coisa interessante, deixa eu sair daqui, que eu gostei de colocar. Vou ler com calma no último parágrafo. Por isso, a expectativa é que a geração térmica se limite a usinas inflexíveis, aquelas que não podem parar. Essas usinas têm capacidade de 4.000 megawatts, bem inferior aos mais de 20.000 demandados nos piores momentos da crise. Então veja, o que está dizendo esse comentário? Existem usinas termoelétricas que são caras e poluidoras, né? Tiveram que ser ligadas, movidas a gás e carvão, que não podem ser desligadas. Então geram 4.000 megawatts. No auge da crise, nós tivemos que ligar outras usinas para produzir 20.000 megawatts. Quantas vezes mais? 5 vezes mais aí foi o impacto causado na conta de luz, que deve cair em torno de 20%. Vamos esperar para ver, né? A economizar nós estamos. Eu agora fico com uma iluminação enorme aqui, mas acabando desligo tudo, né? Camiseta não passo mais, só a camisa para dar aula aqui. E não é sempre a mesma não, é que eu sou tarado por azul. Eu e o rei. STF forma maioria para confirmar suspensão de despejos até o fim de junho. Uma notícia simples, mas é legal de comentar, né? Na quarta-feira, quando eu estava gravando, o STF estava julgando, e tudo que o STF julga, a prova gosta. Então, até despejos, né, de pessoas que... e desocupação, né? Suspender despejo de desocupação em razão da crise da Covid. Então, como a Covid, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o relator da ação e foi mantida a extensão dos efeitos da norma aos imóveis rurais também, né? O colegiado constatou uma ameaça de lesões fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana, que são princípios até dos direitos humanos. Então, não está morrendo 100 pessoas por dia, né? Na China e nos Estados Unidos, onde aqueles que não estão, que são os negacionistas, na China não, nem tanto, né? Mas nos Estados Unidos principalmente, os casos aumentaram muito, brutalmente, essa semana. Então, como nós não saímos do quadro de pandemia para endemia, depois eu vou explicar isso quando acontecer, o Supremo entendeu aí que tem que manter essa suspensão do despejo. Notícia simples, mas vai até junho desse ano. Bom, para quem já assistiu um último vídeo meu, até fiquei puto da vida, me descontrolei aqui porque eu fico indignado, né? Mas é isso, né? Alerta de desmatamento tem queda de 15% em março. Fala, porra, legal. Mas a Amazônia tem o pior primeiro trimestre da série histórica. Primeiros meses do ano geralmente tem menores índices da perda da floresta devido à estação chuvosa. Eles costumam desmatar mais aí em junho, julho, agosto, setembro. Além disso, a alta no desmatamento está na contramão das metas para a redução de emissão de gás de aquecimento global, que o Brasil se comprometeu na COP26, que está caindo em prova agora. Eu falei, essa prova foi o último final de semana, que foi uma prefeitura aí, caiu coisas da COP26. Olha lá, no terceiro parágrafo, no documento enviado ao órgão no combate às mudanças climáticas, chamado NDC, o país prevê reduzir suas emissões em 2025 em 37% em comparação com 2005. Além disso, se compromete em 2030 com a redução de 50% em relação a 2005. Bom, aqui algumas explicações. Entenda como é que é a mente de
tem os garimpeiros entrando nas terras Yanomamis, tal, que vai repercutir muito, eu devo tratar disso em algum vídeo próximo. Mas lá nos anos 70, havia uma fala dos governos militares que era integrar para não integrar. Ou seja, que é integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia para os outros. Então, o cara saía do sul, todo mundo já estudou isso em geografia, o fluxo migratório, né, em direção Rondônia, Amazônia e tal. E qual era o documento que o cara tinha que apresentar para que ele pudesse, né, ter acesso àquela terra? Que ele tinha que desmatar. Então isso é uma cultura local, porque foi divulgado isso. Naquela época é só a partir de 92 que começa a se discutir a questão ambiental, e é agravante. Está aí as tragédias que eu já gravei em vários. Acabei de ver agora uma notícia que não deu para colocar aqui. Chuvas na África do Sul mataram mais de 260 pessoas. Né? Aqui no Brasil, se contabilizar Petrópolis, Angra, Paraty, vai dar mais de 100. Né? Então nós temos esse problema ambiental e ele é do edital. E o pior trimestre. E o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento na COP26 até 2028. Como que vai? Se nós estamos em 2022 aumentando o desmatamento. Essa é a minha indignação, porque a gente sabe que, obviamente, as árvores cumprem um papel fundamental, porque elas retiram os gases de efeito estufa, enfim. E quando você corta uma árvore, está vendo um ambientalista falar, aí ela solta esse CO2 todo, volta tudo, né? Eu não aguento mais gravar esse tipo de informação, mas é importante saber que o desmatamento não está diminuindo. Bom, algumas manchetes que eu coloquei aqui para não ficar aí falando muito de assunto. Acho que são assuntos rápidos, tá? Anvisa aprova registro definitivo da vacina Janssen. Já aprovou o definitivo da Pfizer. Tá? Então a Janssen agora, porque antes era emergencial. Então ela aprovou nessa semana essa Janssen que tem a dose única. Então já pode ter, aí ela tem esse registro definitivo. Morreu um dos maiores juristas do Brasil aos 90 anos, não resistiam ao AVC, da Mudalari, um professor emérito da USP, um dos homens mais importantes na luta pela redemocratização e da própria formulação do artigo 5º da Constituição Brasileira, que fala sobre direitos humanos. Uma pena, uma perda para o sistema jurídico nacional pela sua competência. Vários entes aí do mundo jurídico lamentaram, porque era uma grande referência, assim como foi Márcio Tomás Bastos também. Pianista brasileira Eliane Elias leva prêmio de melhor jazz latino no Grammy 2022. Era para ter entrado isso na semana passada, eu comi bola, mas como cultura aparece, né, e eu falei até da Anitta semana passada, tal, e é legal saber, Grammy, né, é um puta prêmio, e é a segunda vez que essa pianista aí recebe. Confesso que eu não sou eu sou da MPB, gosto de jazz sim, mas amo jazz, mas não conheço o trabalho da Eliane. Parabéns, é a segunda vez que ganha. Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans. Decide sexta turma do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, não foi o STF. Ou seja, tudo o que demanda a Lei Maria da Penha, que muitos de vocês estudam em direito, agora é aplicável também à mulher trans, né? No caminho da proteção das minorias, como o mundo vem vivenciando aí. Pedido de cassação de Arthur Duval é aprovado por unanimidade na Conselho de Ética, que foi ontem, após falas machistas sobre a Ucrânia, né? Após serem tumultuada, o processo segue agora para votação no plenário da Câmara. O deputado perderá o mandato se a maioria dos 94 basta votar a favor do projeto. Bom, teríamos muitas outras notícias, como aquele vereador Gabriel Monteiro, que soltou vídeos aí, mas eu nem gosto de comentar, que dá nojo, né? Aquele cara pedófilo,
fazendo vídeos falsos lá no Rio de Janeiro. Vamos ver se o Conselho de Ética lá do Rio caça o mandato e transforma essa figura abominável em inelegível. Está gerando muita polêmica essa compra do Viagra, que o Exército diz que é para até de prótese peniana. Existem sim problemas que homens passam e que precisam, não é por causa da questão da ereção, sim, não. O Viagra é regulamentado para a Anvisa para cuidar de pressão alta. Mas acontece que tem muitas polêmicas aí. O número que comprou, né, é meio assustador. Além da gente já ter visto aí que andou comprando picanha, filé mignon, salmão, né, no momento que o Brasil inteiro, né, não que as pessoas não tenham que se alimentar bem, não. Acho que todo mundo tem que comer filé mignon, né. É que, poxa, gastar dinheiro público com certas coisas que são meio esquisitas, né. Bom, tomara que seja justo e bom para a saúde dos militares. Essas são algumas, então, manchetes que eu trouxe do Brasil. Vamos para o mundo agora. E eu tenho dito, hein, não ficar só pensando que é só a Ucrânia. Notícia bacana pra caramba, promessa de Biden, Kathleen Jackson se torna a primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos. 3 senadores republicanos deixaram de lado as rivalidades políticas e votaram a favor da indicada pelo presidente democrata. Ela deve assumir em maio, né? Nós já temos uma vice-presidente negra, né? Faz parte da política afirmativa das minorias que Biden prometeu na sua campanha. Tem tudo a ver com a morte, eu sempre esqueço do nome, falei tanto dele, da morte, aquela morte brutal do cara sendo sufocado, né? Não é a primeira vez que temos uma mulher lá na Suprema Corte, que é o nosso STF, mas não é a primeira vez que nós temos uma negra. Uma coisa interessante é que a chegada de Ketanji Brown à Suprema Corte americana não altera o placar de 3 juízes progressistas e 6, lá são 9 juízes e 6 conservadores, porque ela vai entrar no lugar de um cara que já era progressista, chamado progressista, né? Na visão da Suprema Corte. Lá eles têm 9, tá? Então é uma notícia bacana para quebrar os preconceitos. Os pais dela sofreram muito preconceito, ela estudou em Harvard, e ela, geralmente quem vai para a Suprema Corte americana é quem exerce o cargo de promotor, e ela era defensora pública, ou seja, defendia aqueles que não tinham dinheiro. E ela vai assumir esse cargo aí. Pô, isso tudo vira a questão dos livrinhos que eu faço, que no final eu falo. Eleições na França, o bicho está pegando. O bicho está pegando, não adianta ficar aqui especulando muito, porque vai ter o segundo turno no dia 24 de abril. Esquerda, centro e direita promete união por Macron para amarrar Le Pen, que é de extrema direita. Ela é ligada ao Putin, ela quer tirar a França da OTAN, ela quer tirar a França da União Europeia, é uma nazistona, né? E o problema é que foi aí 28 a 23, foi muito apertado. O Macron enfrentou aquela coisa dos coletes, tem enfrentado uma queda de renda aí da população francesa, e ele alega que ele bobeou, que ele ficou dedicando muito tempo à guerra com a Ucrânia, e, portanto, não fez campanha. Mas é aí muito preocupante. A verdade é que ele, com os seus 27, né, 28, mais o terceiro lugar, o esquerdista Mélenchon, com 22, né, vai dar aí, vai dar 50%. Mas a abstenção, está lá embaixo, deixa eu sair daqui, foi de 25%, porque o voto não é obrigatório. O que vai acontecer, Diogo? Quando ocorrer o segundo turno, eu volto aqui e falo. É preocupante? É, porque é o berço da democracia, é lá que houve a Revolução Francesa, é lá que produziu Voltaire, Rousseau, Montesquieu, né, que baseia todo o sistema democrático ocidental. E cair nas mãos de uma extrema-direita conservadora que tem falas contra a imigração, falas racistas, né, é legítimo se o povo francês quiser. Eu, particularmente, me coloco no campo aí de lutar contra essa gente, porque como é que eu vou aceitar racismo, como é que eu vou aceitar
enfim, essas posturas belicistas, inclusive, dela, né? Fala contra o meio ambiente, tudo que eu acho que são pautas modernas e que os concursos gostam, né? Tomara que a França abra os seus olhos. Não que o Macron seja bom, não estou batendo palma, mas é um retrocesso democrático, isso que é preciso ser dito. Aqui é um comentário meu, tá? Para você que vai prestar o concurso, é interessante saber só o desenrolar desse processo. É porque eu fico preocupado com essa gente radical, né, de extrema direita aí que, enfim, não porque eu seja petista, eu não sou petista, já avisei, não sou petista. Aliás, tenho ódio do PT, mas tenho ódio da extrema direita também. Este aqui é um grande charlatão, me parece, né? O presidente, deixa eu sair daqui. López Obrador, o presidente do México, lá no México, o mandato do presidente é de 6 anos e não tem direito à reeleição. Então ele vai até 2024, tá? Ele foi eleito em 2018 até 2024. O que esse cara fez? Nesse domingo agora, ele fez um plebiscito, uma consulta popular, para saber se ele deve continuar o seu mandato ou não. Bom, teoricamente, não teria nenhum motivo, né? Porque, enfim, ele tem um mandato até 2024. Mas como uma onda de impeachment tem sempre aí rodado a América Latina, o presidente do Peru se livrou do segundo processo de impeachment, o presidente do Chile teve processo de impeachment aberto, o Brasil já teve, né? Acho que ele quis aí dizer que tem apoio da maioria, que tem apoio da população. Acontece que a taxa foi de 18%. Aí ele teve lá, né, 90% de aprovação. Então só foram os seus seguidores votar. Me parece, como eu falei, mais uma jogada política dele, até porque o México vive muitos problemas. Você sabe que a violência no México é assustadora, contra trans, o tráfico de drogas, a questão dos coiotes, né, das milícias. O México é apavorador na questão da violência. É uma questão de grupos organizados, de crime organizado muito forte. Mas aí, como eu falei, em política é legal saber, vira a questão do livrinho, tudo o que aconteceu nessa semana. Bom, agora eu começo a falar da guerra da Ucrânia, que já estou indo para os meus 30 minutos. E assim, vamos comentar o seguinte: a guerra continua. O que eu tenho que fazer? Pegar as últimas notícias. Não dá para concluir, não entro na história das narrativas, que o Zelensky vai para os congressos de todos os países, faz o seu pronunciamento, o Putin faz o pronunciamento dele. Temos alguns observatórios na Inglaterra e nos Estados Unidos que comprovam alguma coisa, mas nós não sabemos os números de mortes. Nós sabemos que de 8 de cada 10 crianças já fugiram da Ucrânia. Nós sabemos que todo dia abrem corredores humanitários para essa fuga. Nós sabemos que teve o massacre de Bucha, que eu já gravei. Enfim, vamos pegar as notícias dessa semana. E sabendo que a guerra continua, e eu vou mostrar aqui por que ela continua. A notícia: Rússia é suspensa do Conselho de Direitos Humanos, né? Já tiveram 2 resoluções feitas pela Assembleia Geral da ONU. Esse conselho tem 47 membros. A iniciativa liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época do Trump, tinham saído desse Conselho de Direitos Humanos, né? 93 votos a favor, 24 países foram contra, queriam que ela permanecesse, e 58 se abstiveram, inclusive o Brasil se absteve sobre essa questão. Eu fui estudar bastante sobre o Conselho, estou começando a dar aula sobre direitos humanos também. Esse comitê, né, esse conselho, era um antigo comitê de direitos humanos. Ele não tem poder vinculante em suas decisões, né? O que ele tem de poder? Ele tem o poder de desgastar o país e favorecer que ocorram mais sanções, mais bloqueios e tal. É um desgaste político, mas não tem efeitos práticos como o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, que pode sim julgar pessoas, tá? Mas sem dúvida nenhuma, uma suspensão temporária,
porque ela estava como membro desses 47, porque é uma eleição, eles ficam 3 anos, ela foi suspensa. Mas a gente sabe que direitos humanos no mundo é uma coisa muito louca, né? No papel ele é lindo e maravilhoso. Na prática, vários países que desrespeitam o Conselho, por isso que esse Conselho é muito respeitado, porque países da África que cometem atrocidades, mutilações, fazem parte dele. Mas, de toda forma, é um desgaste aí para Putin. Bom, aí por que eu digo que a guerra continua? Ele foi com Alexander Lukashenko, que é o último ditador da Europa, presidente de Belarus, que é aliado dele, que é vizinho da Ucrânia, e foi a primeira vez que ele saiu e falou, né? Aí, ó, presidente da Rússia, Vladimir Putin, na terça-feira ontem, que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída. O líder falou que as tropas russas seguirão no país até alcançar os seus nobres objetivos, que ele não chama de guerra, que ele chama de operação militar. No segundo parágrafo, foi a primeira vez que Putin falou publicamente sobre a guerra depois que a Rússia declarou que iria concentrar seus esforços em libertar as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk e em Donbass, em março. A Rússia tem mudado um pouco a estratégia. Vou mostrar no mapa agora para você, que mapa é bem legal para ajudar a entender isso aí. Então vamos lá. Para não alongar muito, o que eu tenho que... mudar de slide. Aqui é um texto porque que é uma região que sempre se falou russo, sempre teve uma identidade. No mapa você vai entender melhor. Isso aqui é um texto para depois você que assina as aulas do Vencendo, você tem acesso a esse material tudo em PDF, né? É só para você entender, porque eu já falei muito disso. Eu quero mostrar no mapa, né? Porque ele está atacando várias cidades da Ucrânia, mas não está focando mais em dominar a capital Kiev. Ele está indo com força maciça para a região de Donbass. Vamos lá olhar no mapa. Quem quiser dar um pause, depois ler. E óbvio, Mariupol, uma cidade super importante, já falo dela, que é a cidade que está arrasada aí. Olha o mapa, fica meio distorcido, porque na hora que eu jogo aqui, ele fica... não consigo deixá-lo ficar por causa do tamanho do slide. Olha lá, Donetsk, a área aí em rosa. A área controlada pela Ucrânia, mas reivindicada pelos separatistas. Os separatistas controlam a parte vermelha. A região de Luhansk, a área verde claro, controlada pela Ucrânia, mas reivindicada pelos separatistas. Os separatistas dominam ali aquela área. O que o Putin quer? Ele quer focar em transformar estas duas áreas em regiões independentes. A ideia é que quando ele conseguir tirar o exército ucraniano daí, ele faça um plebiscito, assim como ele fez na Crimeia, né? E por isso que se você olhar linhas com maior incidência de confronto, onde é que ele está? Ele está atacando as regiões ali que são próximas à região controlada pelos ucranianos. Então há uma divisão nessa região, que é uma região muito importante, produtora de aço, região industrial importante, aço e carvão, né? Então ele mudou um pouco a estratégia. E essa polêmica vem desde 2014, tá? Acho que o outro mapa é bem mais legalzinho. Eu até vou sair daqui, tá? Aqui você consegue perceber onde é que está a Crimeia. E pelo mapa você consegue ver a Rússia e Belarus e a Ucrânia aí. O que você observa? Você observa que a Crimeia já está anexada. E existe uma ponte mesmo, que liga a Rússia até a Crimeia. E agora, onde está Luhansk e Mariupol, que é um porto importante, qual é a ideia dele? Se ele domina Luhansk e Donetsk e Mariupol, ele consegue fazer por terra, é só olhar o mapa, o lado direito aí de quem está assistindo. Ele tem a ponte até a Crimeia, mas agora ele quer por terra também, né? Se ele consegue dominar totalmente Luhansk e Mariupol, ele tem duas entradas aí para o Mar Negro, né? E o Mar de Azov, que é esse mar que está aí, região de Mariupol.
Aí ele vai pela ponte que liga até a Crimeia e vem por terra também, lá de Belgorod até a Crimeia. Ou seja, ele domina estrategicamente uma parte muito importante para a saída de exportações aí da Rússia. Então, por isso ele está concentrando a sua... Não está atacando outras cidades, mas está concentrando os maiores ataques nessa região porque ele quer juntar tudo, né? Essa parte com a Rússia e com a Crimeia e ter aí um grande avanço. Nós já explicamos as razões da guerra, né? Já falei em outras ocasiões, aquela história da OTAN e tal. Para provar que realmente, não estou aparecendo aí no slide, para você poder ler com calma, hoje, o Biden falou, vou enviar 800 milhões em ajuda militar à Ucrânia, pacote, armas, sistema, então a guerra continua, isso foi hoje, 800 milhões em armas, né? O presidente dos Estados Unidos disse a Zelensky que o povo americano continuará a apoiar o bravo povo ucraniano, ou seja, a guerra continua, meu povo, só está mudando de estratégia. E o que acontece para a gente passa a ver números de refugiados, cenas absurdas, e é isso que a gente acaba assistindo aí na televisão e que nos impressiona muito e afeta o nosso bolso, né? Caminhando para o fim, aqui, ó, esse aqui é um negócio legal, deixa eu ficar aqui, é da UOL. Na UOL, se você clicar assim, guerra na Ucrânia, todo dia ela coloca as notícias mais interessantes. Eu só coloquei isso aqui para informar, porque é uma lista com 10 notícias. País enfrenta ofensiva no leste. Como falamos, de acordo com o governo russo, a Rússia irá atacar centros de comando ucranianos, né? O presidente da Rússia disse em reunião virtual que o Ocidente enfrenta uma crise energética. Verdade, né? Mas a Rússia também está sofrendo, vai vir uma 6ª rodada de sanções. A Rússia afirmou que 1.000 soldados ucranianos, a se confirmar, né, se renderam e a cidade de Mariupol teria caído do céu hoje. Vamos esperar para a próxima semana eu ter a certeza. Mariupol estava resistindo, apesar de estar com 90% destruída. Tribunal Penal Internacional diz sim que o que aconteceu em Bucha, com aquela morte de civis, é um crime. E o Tribunal Penal Internacional julga pessoas, né? O presidente dos Estados Unidos acusou Vladimir Putin de cometer genocídio na Ucrânia. É a primeira vez que ele usa esse termo. Então, isso aí você pega onde? Lá na UOL, tá? Para quem quiser se atualizar. Põe lá, Guerra da Ucrânia UOL, todo dia ele solta as notícias mais importantes que aconteceram. Enfim, é tanta informação que deixa a gente louco. A guerra continua, vamos tratando. Quando ela acabar, a gente faz um balanço, né? Faz um balanço aí, né? A questão do concurso TV foi até fácil. Perguntou qual era a capital da Ucrânia, e era Kiev, eles falam Kiev. Bom, pessoal, você vê que não é para ficar só em Brasil e mundo. É só em Brasil, só a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia a gente vai atualizando, né, nessa semana. O Biden foi para a Índia, pedir para a Índia ficar mais a favor dele aí, não comprar o petróleo da Rússia. Mas existe uma força que também, na geopolítica, a gente fala, nas relações internacionais que eu estou estudando, né? Fazendo um curso lá no Senado, chama Senado Saberes, bem legal, viu? Tem muitos cursos gratuitos, eu estou fazendo lá um de relações internacionais. E é a EAD, é tipo uma especialização, e é gratuito, é muito bom. Agora, eu vou falar de uma coisa assim simples. Eu tenho ficado muito de saco cheio também com a tentativa de vendas pela internet. As pessoas ficam, assista a minha aula gratuita, e você percebeu que a aula aqui é conteúdo até o fim, para que depois, se lá você vai aprender a ganhar dinheiro pela internet. Puta que pariu, eu não aguento mais isso no meu Facebook aí e tal. E aí eu já assisti uma ou outra. Aí o cara não ensina porra nenhuma, o que ele faz? Ele quer que você compre o seu curso, o curso dele. Aqui não, aqui a aula é gratuita, né? Então você está vendo. Agora, existe o meu trabalho pessoal, Diogo, que eu estou entrando nesse mundo híbrido aos poucos. E eu preciso da sua ajuda, né? E uma forma que eu tenho feito para ajudá-los também é os meus livrinhos, que eu comento em todo o vídeo. São 4 livros, estou fazendo 5.
O azul que você está vendo aí, ele vai de janeiro, foi o primeiro, por isso eu peguei um tempo mais amplo, de janeiro a setembro de 2021. O laranja, sei lá que cor é essa aí, meio salmão, vai de setembro a dezembro de 2021. O livro 1 e o livro 2 tratam, então, de 100 questões comentadas, 50 de Brasil, 50 de mundo, onde 90% delas eu crio, tá? Bom, o livro 3 vai de dezembro até fevereiro, porque aí eu comecei a pegar a manha e a cada 2 meses eu consigo já produzir esses livros, tá? Então, é jabá, mas é um jabá que eu, é minha cria. E eu quero dizer assim, não tem no mercado. Eu sei que não tem, por isso que eu, enfim, fico feliz. Daqui a pouco vai aparecer alguém com a mesma ideia, o mundo é assim, mas tudo bem. Eu cobro R$25, porque dá um trabalho filha da mãe produzir esses livros. Eu consigo fazer 3 questões aí em 12 horas, porque o que é legal das questões são os comentários. O Cris me autoriza a fazer essa divulgação. É o meu ganha-pão, me ajuda, né, eu vendo para vários lugares e tenho tido um retorno bem bacana. Poxa, hoje, semana eu recebi. Professor, das 15 questões, 11 estavam nos livrinhos. Né? Lógico, a gente, atualidades é muito amplo. Né? Pode ser que as outras 4 estejam no livro 5. Né? Com certeza estarão. A pessoa, como é que ela consegue adquirir? Ou ela deve ter um card aqui em cima no vídeo, ou vai estar um link na descrição, aí no Hotmart, ou entra diretamente em contato comigo, lá em cima pelo WhatsApp, olha, 9982-1413. E a forma mais barata é, que eu já fiz todas as pesquisas, não é imprimir e mandar, aí ficaria muito caro. A forma mais barata é, você me manda um WhatsApp e eu te envio aí o e-book, você me manda um Pix, aí eu mando o livro no formato e-book para você. Tá bem legal. Eu estou muito entusiasmado, estou vendendo bem, graças a Deus, e o retorno está sendo muito legal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, de ouvir esse jabá, mas é o meu trabalho. Peço, obviamente, que não coloquem em rateio, porque isso aí é crime, e por favor também, né, ratear trabalho de professor que já é sofrido. Bom, não acabou ainda não, tem boas novidades. Olha, esta aqui eu acho que é a grande novidade. Muita gente estudando já, eu sei, né, para o Ministério Público do Estado de São Paulo, porque já foi autorizado o concurso, e o professor Murilo Aquaviva, ele é um analista, não posso falar essa palavra, importantíssimo dentro do MP, e o Vencendo Concursos está oferecendo essa imersão gratuita. Né? Vai estar aqui também o link na descrição de como você acessar. Já tem aí, já vi várias, ele tem feito várias imersões, onde ele explica a carreira, explica tudo, de como é que é o concurso, como é que faz um plano de estudos, e é de graça, meu irmão, de graça. Olha o Cristiano, né? Então, com alguém de lá de dentro, isso é a melhor coisa que pode acontecer para um aluno. Se não conseguir acessar pelo link, fala com o Cristiano. Ele é um cara, quem não conhece, além de ser brilhante professor, é um cara extremamente educado e que te atende. Se estiver dando aula no presencial, naquele momento não, mas ele vai te dar um retorno. É uma coisa que para quem está querendo essa carreira, que é uma carreira de 6 pau salário, muito parecido com o TJ, o conteúdo, perder essa imersão aí é bem complicado. Bom, e aí para encerrar, novamente aqui os meus endereços, eu com toda humildade peço sim que acessem meu canal, que se inscrevam. Eu estou começando agora nesse mundo, não tenho vergonha e acho que a vida é assim, né? A gente precisa de seguidores para poder produzir mais, ficar dedicado a isso, ajudar vocês e oferecer mais conteúdo gratuito. Então, são os meus endereços que eu já falei, né? Me segue no Instagram, eu sempre vou gravar e anunciar, e dá lá o sininho, curte, comenta aqui no vídeo, tudo isso é muito legal pra gente, tá? Vocês sabem que é. Estimula muito o trabalho do professor. Aqui os endereços do Vencendo Concursos, @Vencendo Concursos, o canal dele no Facebook, o canal do YouTube.
né, do Vencendo, que é só escrever Vencendo o Concurso, que você já tem mais de quase 50 mil seguidores. Todo dia 100, 200 pessoas seguindo o canal pela sua qualidade, né? E é isso, né? Apesar do slide lá aparecer no começo de 30 a 6 de abril, não, é a semana de 6 a 13. Muito obrigado por ter me escutado até agora. Eu pretendo continuar com esse projeto, tudo depende aí das evoluções das coisas na vida dos concursos, né? E espero ter te ajudado aí, tá bom? Contem comigo e já tem o meu canal, meu acesso, e aproveitem e não estudem só os últimos vídeos, os vídeos mais antigos. Façam mesclado para não ficar muita coisa de atualidades no final. Tá bom? Forte abraço, boa semana, boa Páscoa. Vamos de sardinha, né? Porque bacalhau não vai rolar esse ano. Beijo bem grande para vocês todos. Fiquem com Deus. Boa Páscoa. Até a semana que vem.